Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja foi criada a partir, em primeiro lugar, do sonho, do desejo, da vontade e do sacrifício, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Assim como tantas outras igrejas que estão construídas um pouco pelo mundo da imigração, para onde emigraram os nossos portugueses católicos. Nós hoje celebramos uma santa, uma irmã, que aceitou as propostas de Jesus Cristo e atingiu a fama de santidade, com um nome que no nosso tempo é um pouco estranho, Veridiana. Nasceu no ano 1182, perto de Florença, na Toscana, Itália. Era filha de uma família rica, mas sempre teve uma certa propensão para a mística, para a reflexão, para as coisas de Deus. E retirou-se para uma cela. E é contemporânea de São Francisco de Assis. O próprio São Francisco de Assis, conhecendo a sua fama de santidade, visitou-a, conversaram e Francisco deu-lhe a bênção e pela sua forma austera, de pobreza e sobretudo da forma como se dedicava às coisas de Deus, criaram no povo a fama de santidade. E é essa santidade que nós celebramos, que nós cantamos nesta segunda-feira, no primeiro dia de fevereiro. Hoje vamos refletir o Salmo 72. O Salmo 72 fala-nos do sofrimento do justo. Tantas vezes ouvimos dizer, sobretudo a pessoas que vão perdendo a fé, se existisse Deus não havia este sofrimento, não havia aquele. E em toda a história da salvação, já no Antigo Testamento, os salmistas olhavam para o sofrimento dos justos, dos bons, e tentavam entender esse sofrimento, tentavam perceber qual era a vontade de Deus. E diz então assim o Salmo: como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm o coração puro. Mas por pouco os meus pés não resvalaram e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento, seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho o seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade do seu corpo, transbordam falsidade nas suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mau. Exaltam com orgulho a opressão. Investe sua boca contra o céu e a sua língua envenenada com toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, os tranquilos amontoam suas riquezas. Será em vão que guardei puro o coração e lavei na inocência minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo
e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil. Até um dia, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera, pois colocais os pecadores num declive e vós mesmo os empurrais para a desgraça. Num instante eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror, como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos desprezai a sua imagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os maus que hoje riem, amanhã hão de chorar. A leitura breve, também tirada do Antigo Testamento, o livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 25 a 27, e diz assim: demos graças ao Senhor nosso Deus, que nos submete a provações, como fez com nossos pais. Lembrai-vos de tudo o que Deus fez a Abraão, de como provou Isaac, de tudo o que aconteceu a Jacó. Assim como os provou pelo fogo, para lhes experimentar o coração, assim também Ele não se está vingando de nós. É antes por a advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. Nesta manhã, sobretudo nesta leitura e neste salmo que acabamos de rezar, em que a antífona nos diz: os maus que hoje riem, amanhã hão de chorar. Esta semana nós portugueses, que ouvimos falar na aprovação da lei da eutanásia, muitos cristãos, muita gente que viu aquela cena no Parlamento, diz que o que mais chocou foram os sorrisos, os abraços, os gritos de alegria dos parlamentares. E foi isso que mais chocou muita gente. E nós olhamos para este salmo, e sobretudo neste tempo de censura, em que não importam os estudos científicos, não se pode falar de muitas coisas. Não se pode ir contra a eutanásia, não se pode pôr em causa o aborto, não se pode pôr em causa a ideologia de género. Ainda ontem soubemos que um jovem de 30 anos, professor na zona de Toronto, que fez um estudo científico sobre a ideologia de género, foi censurado. O seu livro foi proibido. E é um estudo científico. E nós olhamos para isto, para estes sorrisos, para estes cânticos de vitória. Mas que tempo é este? É que chegamos que não se pode falar de ciência em alguns assuntos. Estão certos e ponto final. A ideologia de género é um assunto que não se pode pôr em causa. E nós, que viemos de um tempo em que fomos educados para refletir, para pensar, para dialogar, para aceitar as várias propostas, chegámos a um tempo em que o que está certo é o que determinados grupos nos querem impor. E é com grande agonia, como socos que nos dão no estômago, é este tipo, que é o que o Salmo fala. Nós não podendo conversar, havendo esta censura, esta imposição, a alegria de viver irá desaparecendo, o medo está-se a impor. Há tanta gente ligada à ciência que não fala, por medo, tem medo. E é este o período em que nós estamos a viver. E hoje um texto que nós temos para refletir fala que todos os fiéis no início da igreja tinham o mesmo coração e a mesma alma. Apesar de modos diferentes de ver a vida,
de diferentes aspectos, tinham a mesma alma, a mesma caridade, mas hoje multidões e multidões de pessoas, inclusive a gente da ciência, está a ser excluída porque não diz aquilo que é politicamente correto. E o politicamente correto, aquilo que as elites impuseram ao longo da história, nunca levaram a bem. E diz assim este texto: vede como é bom e alegre habitarem juntos os irmãos. Bom e alegre é habitar na unidade com os irmãos, porque vivendo deste modo, juntam-se à unidade da Igreja e, dizendo-se irmãos, concordam na caridade de um só crer. Já na primeira pregação dos apóstolos, existia este grande preceito, conforme lemos: todos os fiéis possuíam um só coração e uma só alma. Convém, portanto, que o povo de Deus seja de irmãos em um só Pai, uma unidade em um só Espírito, vivam unânimes em uma só casa, sejam membros de um só corpo. Bom e alegre é habitar os irmãos na unidade. O profeta encontra uma comparação para a alegria e bondade, como o óleo sobre a cabeça que desce pela barba de Arão até à orla das suas vestes. O óleo de Arão foi um bálsamo composto de perfumes que o ungiu por sacerdote. Agradou a Deus que assim perfeitamente fosse consagrado seu sacerdote. Nosso Senhor também foi ungido invisivelmente, de preferência a seus companheiros. Unção não terrena, não derramada de um chifre, como se ungiam os reis, mas unção com o óleo da alegria, depois da qual, conforme a lei, Arão foi chamado de Cristo, isto é, ungido. Com esta unção, expele os imundos espíritos do coração de quem o recebe. Também pela unção da caridade, começamos a exalar a concórdia, tão suave a Deus, como diz o apóstolo: somos o bom odor de Cristo. Pois assim, como a primeira unção e de Arão sacerdote foi agradável a Deus, do mesmo modo é bom e alegre habitar os irmãos na unidade. O óleo desce da cabeça à barba. A barba é o distintivo da idade adulta. Não é bom sermos crianças em Cristo, a não ser, como já se disse, crianças na malícia, não no entendimento. O apóstolo chama todos os infiéis de criancinhas, que ainda não suportam alimento sólido, precisam de leite. Ele diz: dei-vos leite a beber e não alimento sólido. Não é, e ainda não eras capaz, e nem mesmo agora o sois. Portanto, este escrito do século IV diz-nos que o grande óleo que agrada a Deus é a unidade dos cristãos. Unidade na caridade, um só coração, unidade na oração. Vamos, como cristãos, tentar cumprir esta unidade na nossa vida. E vamos colocar diante de Deus as nossas preces. Rezemos pelos doentes, por todos aqueles que precisam da nossa oração e, sobretudo, pelas famílias unidas, desavindas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Façamos a consagração à Nossa Senhora nesta manhã. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço a vós, e neste dia para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe,
Guardai-me e defendei-me, coisa própria vossa. Lembrai-vos que vos pertence eternamente, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me, coisa própria vossa. Oremos. Senhor nosso Deus, que confiaste ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que pensemos, reflitamos hoje sobre a unidade dentro das nossas famílias, unidade no nosso mundo, apesar de tão difícil que está a ser esta censura, este proibir de falar de alguns temas, esta imposição de silêncio que assusta, porque na história todos esses momentos não conduziram a nada de bom. Então coloquemos nas mãos de Deus.